Por que, se Jesus prometeu para nós alívio e descanso, tantas vezes na nossa caminhada nós nos sentimos cansados e não tão aliviados assim? Tantas pessoas ao nosso redor sentem-se sobrecarregadas e essas pessoas são pessoas que conhecem Jesus, pessoas que congregam em igrejas, pessoas que se relacionam comigo e com você. Talvez essas pessoas, em dados momentos, pode ser você ou pode ser eu também. Esse tipo de pergunta não é o tipo de pergunta que nasce de uma rebeldia. É um tipo de pergunta sincera, de quem crê nas palavras de Jesus e quer viver de acordo com elas, mas que muitas vezes percebe essa incongruência na vida. E foi pensando nesse tipo de pergunta que eu decidi trazer aqui para você uma reflexão que eu tenho feito dessa tensão que existe nas Escrituras. Se por um lado há uma promessa em Mateus no capítulo 11, onde Jesus vai dizer: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu te darei descanso, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Por outro lado, nós temos, por exemplo, em Filipenses no capítulo 2, o apóstolo Paulo orientando para que nós desenvolvamos a nossa salvação. Em outras versões pode dizer, realizai a vossa salvação, ou ainda, coloque em prática a sua salvação. Por um lado, nós temos uma promessa de descanso e de alívio, por outro lado, nós temos um chamado ao esforço de continuar, de permanecer. E como é que essas duas coisas se encontram? Parece então que o problema para nós não está, provavelmente, no caminho de Jesus, mas em como nós tentamos vivê-lo. Como é que você tenta viver o caminho de Jesus, se é que você tenta? Tantos de nós já não abandonamos essa perspectiva do caminho de Jesus. Nós queremos uma salvação futura, nós queremos simplesmente ser livrados da nossa condenação, nós queremos ter a garantia do céu ou da eternidade, depende de como você chama isso, ou até as duas coisas. Parece que há um desafio aqui, que é o desafio da formação, da construção da nova pessoa que foi feita a partir de um encontro com Jesus ao longo de um caminho. Muitas vezes na nossa vida cristã nós estamos fazendo esforços isolados, umas decisões muito reativas, ou ficamos naquela perspectiva assim, não, agora vai. Agora, na segunda, na terceira, na 10ª, na 30ª tentativa, agora é que vai. O que acontece com a gente é que tentativa sem formação gera frustração. Muitas vezes nós estamos tentando quando a situação surge, mas como não estamos sendo formados nesse caminho, nós ficamos muito frustrados, porque a verdade é que admiração sem treino não vai entregar para nós o tipo de resultado que nós gostaríamos de ter. Muitos de nós queremos jogar como nosso jogador favorito sem fazer a prática ou a rotina de treinos que eles têm. Isso não vai correr bem. Se você simplesmente quer imitar o seu grande jogador no dia do jogo, você vai se frustrar, porque você não vai ter os resultados daquele que treina dia após dia, horas após horas, o mesmo lance, o mesmo chute, o mesmo movimento, repetidamente, para então fazer naquele dia do jogo. A verdade, então, é que, infelizmente, muitos de nós admiramos Jesus, mas nem sempre organizamos a nossa vida para aprender com ele como é que vive essa vida. Então, o que está em jogo aqui de verdade é que, do mesmo jeito que há uma filiação pela graça, um chamado à salvação que é entregue para nós, e isso é um movimento totalmente da parte de Deus na nossa direção, é uma salvação que é recebida, isso mostra-se diferente de uma maturidade vivida. Então, uma coisa é uma salvação recebida, outra coisa é uma maturidade vivida. Se eu, por um lado, sou salvo pela graça, por outro, eu sou desafiado a ser formado no caminho, para viver então como um filho. Inclusive, existe um outro texto bíblico que vai dizer que a graça nos educa a viver. Ou seja, é um processo. Educação não é um download que a gente faz. É uma jornada, é uma vida. Então, o jugo pesa na nossa vida quando nós tentamos, lembra, por tentativas, nós tentamos viver como filhos sem necessariamente aprender a viver como filhos. Eu tenho 2 filhos em casa. Eles são filhos, isso não está em questão. Mas dia após dia eles estão aprendendo a viver como filhos. É por isso que tem aquela clássica frase de pai e de mãe:
em momentos tensos que você vai perguntar assim, você está achando que você está falando com quem? Você acha que você está falando com os seus amiguinhos? Por quê? Porque eles estão ainda aprendendo a viver como filhos, e entendendo que nessa dinâmica da relação é diferente o jeito que ele se relaciona conosco, é diferente o jeito que ele se relaciona com seus amigos, é diferente a forma como ele está portando em casa e a forma como ele vai poder lidar em outros ambientes, e é próprio também que ele replique em outros ambientes aquilo que ele aprendeu a viver em casa. Mas notou que a palavra aprender está no contexto? E isso então abre um caminho para nós. Talvez você não precise tentar mais. Talvez o que nós estamos precisando é aprender um outro ritmo. Ao invés de simplesmente reagir quando as situações aparecem na nossa vida, ou de querer só sob os holofotes trazer todo o conceito e virtudes bíblicas para a nossa vida, nós precisamos aprender um outro ritmo de vida que vá nos ajudando a incorporar as características de Jesus no nosso dia a dia, na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente lida com os desafios. É uma jornada de aprendizado e não simplesmente tentativas atrás de tentativas sem um jeito de aprender a viver. E é por isso que no próximo vídeo eu quero conversar melhor com você a respeito dessa diferença entre tentar e treinar. Isso é um conceito de um pastor chamado Dallas Willard, que eu aprecio muito esse conceito. E isso tem mexido comigo e por isso eu tenho o desejo de trazer aqui para você, porque eu creio que isso pode transformar a minha e a sua vida. Nós aprendermos essa diferença entre tentar e treinar. E nós diminuímos essa frustração de a cada vez que aparece uma situação, a gente tenta mais uma vez, ao invés de fazer a jornada de aprendizado como um treinamento para a nossa vida. Então, te convido a vir para o próximo vídeo também. Deus te abençoe.